turminha, bom dia! Hoje é sexta-feira tem aula de arte. Eu sei que vocês adoram, né? Hoje nós faremos o nosso livro de arte. Nós estamos estudando na unidade 6 sobre as cores primárias e as cores secundárias. Então vamos relembrar o que são essas cores, né? As primárias e as secundárias. Então olha só, as cores primárias são aquelas que são obtidas sem a mistura, né? Sem que tenha sido necessário misturar as cores. Então elas são puras, né? Elas não são obtidas através de nenhuma mistura. São o vermelho, o amarelo e o azul, as cores primárias, tudo bem? Já as cores secundárias, diferente das primárias, elas são obtidas através de mistura. Então, essas cores primárias, elas se misturam e elas dão origem a outras cores. E essas cores a gente chama de secundárias. Olha só, quais são as cores secundárias? O verde, o roxo e o laranja. O verde é a mistura dessas duas cores primárias, azul e amarelo. O roxo é a mistura dessas duas cores primárias, azul e vermelho. O laranja é a mistura dessas duas cores primárias, vermelho e amarelo. Tudo bem? Então, agora nós faremos as nossas atividades aqui na página 12, 13 e 14. Então, por favor, abram o livro aqui na página 12, que eu farei a leitura lá do Você Sabia. Nós temos aí a imagem de um homem segurando um barco de madeira. Esse homem, ele é um artesão. Artesão são as pessoas que constroem objetos, né? Objetos pode ser de madeira, de barro, de palha. Então, são as pessoas que fazem artesanato, né? Que usam algumas matérias-primas, né? Para construir objetos de decoração, tá? Então, olha só, esse artesão construiu esse barco. E esse barco se chama Barco do Mamanguá. Eles são tradicionais na região de Paraty. Tá? Então, eles refletem a cultura da região, que tem influências indígenas, africanas e europeias. Conhecidos mundialmente, esses barcos são feitos por artesãos caiçaras, ó, palavra nova, que usam a cacheta, palavra nova também, árvore nativa da região do Saco do Mamanguá, para a sua produção. Então, olha o que está dizendo aqui, que lá na região de Paraty, né, existem alguns artesãos, né, que constroem esses barcos de madeira. Tá? Então, esses barcos, eles são construídos a partir da madeira de uma árvore que se chama cacheta. Tá? E essas árvores são encontradas numa região que chama Saco do Mamanguá, por isso que se chamam barcos de Mamanguá, e esses barcos ficaram famosos mundialmente, né? Então, olha que bacana. Lá no número 2, é uma proposta de atividade para nós construirmos um barco. Aqui está falando para fazer coletivamente, né, com os amigos e de papelão, mas pra gente, como a gente não está na sala de aula e para a gente também não deixar de construir o nosso barco, né, e é tão legal fazer arte, nós vamos fazer, só que a gente vai adaptar essa atividade para fazer um barco de dobradura de papel no final da nossa aula, tudo bem? Vai ser muito legal, vocês gostam de aprender dobradura, que eu sei. Lá na página 13, eu vou explicar agora as páginas 13 e 14, que são atividades. Depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem, a gente corrige e já vamos para a dobradura, tá? A gente vai finalizar a nossa aula fazendo arte. Então, lá na página 13, no exercício número 3, está assim: observe a obra de Olafur Eliasson. Então, aqui tem uma obra, né, que foi exposta no Museu de Arte Moderna de Estocolmo no ano de 2015. E essa obra foi feita através de painéis translúcidos, né? Painéis transparentes, porém coloridos. E esses painéis, a intenção, né, dessa obra é que esses painéis coloridos se sobrepusessem um ao outro, dependendo da maneira como a gente olha, eles se sobrepõem e aparecem novas cores, né? Então, essa obra de arte trabalha o quê? Trabalha com as cores, né? E essa mistura das cores que dão origem a outras, tá? Então lá, baseado nessa exposição, né, nessa arte aqui desse artista Olafur Eliasson, você vai responder essas 3 perguntas. A primeira: o que você acha que essa obra representa? Já falei aqui dando algumas dicas, hein? Qual foi a intenção, né, desse artista de fazer essa obra?
né? Tem tudo a ver com as cores, não é? Depois, quais cores são usadas pelo artista? Depois, o que acontece quando duas cores se sobrepõem? Então, vamos lá, agora eu vou explicar a página 14. Mãos à obra, tá? Essa aqui. Exercício número 1. Marque com um X as imagens com cores primárias. Então, nós temos aqui, olha, 4 figuras, né? E com as suas cores aqui que predominam. O morango vermelho, nós temos folhas de hortelã verde, o picolé azul e uma fatia de abacaxi amarela. Tá? Então, quais dessas imagens aqui, né, desses elementos, estão nas cores primárias? Cores primárias em primeiro ano. Número 2. Converse com os seus colegas e professor sobre as cores e responda. Então, você vai refletir, conversar aí nessa casa com a sua família. Primeira pergunta. Quais são as cores primárias? Por que são chamadas de cores puras? Depois, como surgem as cores secundárias? E por último, quais sentimentos você associa a cada uma dessas cores? Por quê? Então, você vai refletir essa última pergunta, é resposta pessoal, né? Então, o que você sente em relação a cada uma dessas cores? Tá? Tem a que você mais gosta, a que você menos gosta, tem cor que te desperta um sentimento de paz, de alegria, né? Enfim, dizem aí, né, que as cores despertam muitas emoções e sentimentos. Tem cor até que dá fome. É verdade. Então, vamos lá. Primeiro ano, pausem o vídeo, façam aí essas atividades. Depois a gente volta para a correção e termina a nossa aula fazendo arte. Então vamos lá, correção, primeiro ano. Lá na página 13, a primeira pergunta foi: o que você acha que essa obra representa? Então, eu coloquei aqui, ó, representa, né, as cores primárias e secundárias, ok? Então, essa foi a resposta que eu coloquei. Se você colocou representa as cores, tudo bem, tá? Eu coloquei representa as cores primárias e secundárias. A próxima pergunta: quais são as cores usadas pelo artista? Então, as cores que o artista usou foram amarelo, azul e vermelho, né? Então, porém, essas cores, né, os painéis, ao se sobrepor, davam um reflexo, né, se misturavam e surgiam aí novas cores, né? E por último, o que acontece quando duas cores se sobrepõem? Novas cores surgem, tá? Então eu coloquei assim, ó, novas cores surgem. Se você colocou assim, aparecem novas cores, né, ou alguma resposta parecida, tudo bem, ok? Então vamos para a página 14. Então olha só, lá na página 14, no exercício número 1, você marcou um X, né, nas imagens em que tem as cores primárias. Então, o que tem cor primária? Aqui, ó, o morango, porque o morango é vermelho, vermelho é uma cor primária. O picolé, que é azul. E a fatia de abacaxi é amarelo, primeiro ano. Eu não tinha caneta amarela, por isso que eu fiz verde, né? Mas aí no seu livro, o abacaxi é amarelo. Então, essas cores, azul, amarelo e vermelho, são cores primárias, tudo bem? Lá no número 2, quais são as cores primárias? Por que são chamadas de cores puras? Então, as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. E são chamadas de cores puras porque não são obtidas por mistura. Tudo bem? Depois, como surgem as cores secundárias? Nós já vimos que as cores secundárias surgem a partir da mistura das cores primárias, não é? Então, eu coloquei a partir da mistura das cores primárias. E a última pergunta, ela é pessoal, né? Quais sentimentos você associa a cada uma dessas cores? Então, cada um deu aí a sua resposta. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa aula a nossa parte, né, da nossa aula, que é de fazer arte, fazer uma dobradura de barco. Bem bacana, bem legal. Então, pausem aí o vídeo, peguem uma folha de sulfite, né? Ou sulfite, ou de papel colorido. Se você tiver de papel colorido, melhor. Nós já vamos começar.
Então vamos lá, primeiro ano nós vamos construir o nosso barco de papel contando a história do Juca. Então olha só que legal, Juca era um menino que sonhava em ser marinheiro. Então em um belo dia ele acordou, esticou a sua cama e acordou determinado que nesse dia ele seria um navegador, né? Um marinheiro. Então ele desceu a escada da sua casa e pegou um livro. Então olha só que legal, o Juca pegou um livro, olha só o livro do Juca, e ele começou a estudar a história da navegação, né? E ele ficou lá viajando na sua leitura. De repente ele falou: olha, mas para ser um navegador, né, para ser um marinheiro de verdade, precisa de ter um chapéu. E o Juca então fez o seu chapéu. Olha só como ele fez o seu chapéu em primeiro ano. Preste atenção. Ele construiu o seu chapéu. Então aqui está a folha e ele virou essa ponta aqui para baixo, fez um vinco. Virou essa parte para baixo, essa ponta, e as duas pontas se encontraram e ele fez um vinco. E aí ele dobrou. Dobrou. E um chapéu de navegador virou. Olha aqui o chapéu do Juca. Fiquei bonita? Ficou legal o primeiro ano? Só que o Juca pensou, mas para ser um marinheiro de verdade, não adianta só ter um chapéu. O que ele precisava primeiro ano? De um barco, né? O barco é o mais importante. Então ele resolveu fazer o seu barco. Ele pegou o seu chapéu e ele virou, olha só o que ele fez. Ele pegou aqui no meio, levantou e uniu essa ponta com essa ponta aqui. Ele dobrou. Olha só, virou um quadrado. Ok? Virou um quadrado. Aí ele pegou essa ponta, uniu com a ponta de cima e fez a mesma coisa do outro lado. Ó. Agora está assim, não é? Ficou até um chapéu menor. Só que agora vai fazer novamente essa dobra aqui, olha. Vai levantar e unir essa ponta com essa ponta. Então, ó. E virou um quadrado menor. Olha só. Agora, primeiro ano, ele vai abrir, olha só, que legal! E como um passe de mágicas, o Juca construiu o seu barquinho. Olha lá. Aqui. E o barquinho do Juca ficou pronto. Olha que legal a vela do barco. Ok? E o Juca, com o seu barco pronto, se pôs a navegar. E ele se lançou lá no mar. E com o seu barco, ele ia navegando, navegando tranquilamente. Mas, de repente, o seu barco se descontrolou e pá! Ele bateu em uma rocha e uma parte do seu barco quebrou o primeiro ano. Olha só
quebrou, quebrou, quebrou. Porém, ele continuou, ele era muito determinado, ele falou, não, eu vou continuar, eu vou navegar, eu vou realizar esse sonho. Quando de repente ali, todo distraído, pof, ele bateu a outra ponta do seu barco. E ele perdeu a outra ponta do seu barco. E dessa vez, o barco já não conseguia mais navegar, esse barco ficou todo descontrolado. Ele virou, puf, e bateu a sua vela. Dessa vez ele estragou a vela e ele perdeu um pedaço da sua vela. Olha só, primeiro ano, dessa vez não teve jeito. Juca se lançou ao mar porque o seu barco começou a afundar, 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 afundar. Mas sabe o que aconteceu? Juca sobreviveu. Sabe por quê, primeiro ano? Porque ele era um menino muito prevenido. E quando ele construiu o seu barco, ele também se preveniu e pegou um colete salva-vidas. Sim, ele pegou um colete salva-vidas. E aí, olha só o que ele fez. Ele vestiu a sua camiseta salva-vidas, né? O seu coletinho, e tudo ficou muito bem, né? Então ele conseguiu sobreviver, né? E tudo acabou maravilhosamente bem. Primeiro ano, é isso aí, olha como o Juca foi esperto. Então agora vocês vão construir o barco de papel de vocês, bem lindo, bem bonito, e tirem uma foto e postem para mim para eu ver, tudo bem? Nossa aula fica por aqui, um beijo e até mais!